Olá, esse é o Quem é Quem no Mundial. O Flash Score Brasil está te apresentando um perfil completo sobre as 48 seleções com 48 entrevistas. E hoje, depois de uma longa espera, depois de muitas seleções passarem por aqui, chegou a hora de falar sobre o Brasil. E para falar sobre a nossa seleção, estamos recebendo aqui hoje Maurício Dulac, hoje treinador do Al Riyad na Arábia Saudita, mas que inclusive já esteve em Copa do Mundo com a seleção, trabalhando como auxiliar, como observador, e que agora vai compartilhar também um pouco dessa sua experiência, como quem já esteve com a seleção, para falar do momento atual da nossa seleção. Dulac, muito obrigado por nos receber aqui no Flash Glory e por participar da nossa série Quem é Quem no Mundial, talvez na mais especial de todas, para falar sobre o Brasil. Pô, que grande honra participar dessa seleção, que é a seleção que nos emociona, né? Nos controla como profissionais de futebol. Eu fico muito honrado, fico muito feliz em participar. Espero que eu esteja à altura na contribuição. Com certeza vai estar. Então, para a gente começar o nosso papo e explicando, né? Obviamente, você acompanhou aqui aquelas perguntas que a gente sempre fazia, principalmente para apresentar as seleções. O Brasil a gente já conhece, então vai ser um bate-papo um pouquinho diferente. A gente vai se aprofundar um pouco mais na seleção brasileira agora às vésperas da estreia contra o Marrocos. Mas, Dulac, como é que você avalia principalmente esses 3 anos e meio, esse ciclo, desde a Copa do Catar agora à véspera da estreia? Eu acho que a seleção, né, ficou buscando a identidade por algum tempo, né? A gente com as trocas de treinadores, e aí eu posso falar porque eu já participei muito desse processo enquanto eu era a comissão técnica permanente, principalmente no internacional. Toda a troca de comando, ela causa alguns incômodos dentro do processo de clube e principalmente de uma seleção onde tu não tem o tempo de treino, né? Então, a gente pode falar que dentro da seleção, o principal problema dentro da seleção é que não existe o tempo de treino. Então, entendeu? Os jogadores se apresentam, tu tem pouco tempo de preparação e tu treina muito pouco, principalmente quando tu tá numa eliminatória. Agora, na Copa do Mundo, tu tem um pouquinho mais. Mas a gente tem que entender que sempre nessa situação os jogadores estão em fim de temporada, né? São jogadores que já jogaram algumas partidas durante a temporada toda. Então, o treinador ele tem que ser muito, muito, muito competente para conseguir controlar a carga, para conseguir passar suas ideias, né? Então, assim, nosso ciclo com as trocas de treinadores, com certeza não foi o melhor possível, né? Sempre que a continuidade do treinador ela é sempre benéfica, né? E as trocas elas causam alguns problemas, mas eu creio que no final agora com a chegada do Ancelotti, eu creio que a gente está assim buscando uma nova identidade, buscando uma nova maneira de jogar, uma nova maneira de comportar-se durante os jogos. E eu, como torcedor, que agora eu falando como torcedor, eu acredito que a gente tem boa capacidade de chegar longe na Copa do Mundo. E olhando justamente até para esses fatores, né? Tempo de treino, um treinador que está há um ano somente no cargo, né? No caso do Ancelotti, você entende que a seleção ainda tem como evoluir com o próprio andar da competição, ela já atingiu um teto? Não, com certeza a seleção vai evoluir, porque agora os jogos em altíssimo nível, que essa é a diferença, né? Diferente de uma eliminatória e diferente de jogos amistosos como a gente vem jogando. Não, agora a Copa do Mundo, o nível é outro. Então o jogador se adapta a isso rapidamente, porque o jogador tem nível técnico para fazer. Eu acredito que a seleção vai crescer muito durante a Copa. Claro que muito depende desse primeiro jogo, né? Sempre o primeiro jogo em campeonatos, em disputas como a Copa do Mundo, né? O primeiro jogo ele é muito importante porque ele te dá a confiança, ele te deixa mais tranquilo para te fazer as coisas que normalmente tu tá um pouco na dúvida, pô, ganhou o primeiro jogo, a gente estufa o peito e vamos para frente. Eu acho que o primeiro jogo vai ser importantíssimo nessa caminhada e principalmente para pegar essa confiança que a gente precisa. Agora, um dos grandes assuntos, né, da seleção, temos alguns, né? Mas um deles, com certeza, uma das grandes dúvidas, talvez nem o próprio Ancelotti tenha a resposta, né? É sobre a questão do esquema tático. Então, por exemplo, no primeiro amistoso agora, já com os convocados da Copa contra o Panamá, ele foi naquele 4-2-4,
lá na frente com o Matheus Cunha, o Luiz Henrique, o Vini Júnior e o Rafinha. Já para o jogo contra o Egito, ele muda mais para um 4-3-3, com o Paquetá, o Vini Júnior, o Rafinha e o Igor Thiago. É outra questão, né? Igor Thiago, o Endrick. Olhando para as peças que a seleção tem à disposição, qual você acha que encaixa melhor? Como é que você avalia essa situação do sistema tático da seleção? Eu acho que o Ancelotti vai trabalhar em cima do adversário, né? Pelo conhecimento que eu tenho, né? Vendo os jogos dele, principalmente lá na época de Real Madrid, onde ele foi campeão de tudo. Eu acho que ele vai jogar em cima do adversário e vai conseguir montar a seleção da melhor maneira possível. A diferença de sistema, para mim, ela não é grande, sabe? Ela é mais uma diferença de característica, que tu tem um jogador um pouquinho mais móvel como armador por dentro e um outro jogador que ataca espaço. Entendi. E falando agora sobre talvez a posição mais delicada, né? O corte do Wesley, ela acabou expondo um problema, acho que não só do futebol brasileiro, né? Mas do futebol mundial, talvez que é a carência de bons laterais mesmo, ou de uma maior profundidade nessa posição. Por que isso está acontecendo na sua visão? Eu acho que a gente acabou deixando um pouquinho a desejar, usando muitos esses pontas, né? E deixando os laterais muito presos, né? Eu vejo isso que foi a grande diferença, que normalmente a gente vinha jogando com jogadores mais móveis como os laterais antigamente, e hoje a gente está com esses caras muito presos dentro de um sistema. E aí a gente acabou não formando mais laterais como formava antigamente. Entendi. Agora aqui na nossa série, no Quem é Quem, a gente tem pedido sempre para os nossos entrevistados apontar para quem não conhece, né? Um grande destaque daquela seleção, quem pode ser o grande destaque, porque quem pode ser a grande surpresa, que é um jogador que ninguém está esperando e pode surpreender. Claro que conhecemos os jogadores da seleção, né? Pelo menos quem acompanha mais de perto, o ciclo, o dia a dia, conhece. Mas para você, quem pode ser, quem tem o potencial de ser e assumir para si o grande protagonismo dessa seleção e quem pode ser talvez a surpresa, aquele jogador que ninguém espera que seja esse protagonista, nenhum torcedor espera, mas que vai chegar lá na hora e vai trazer a responsabilidade para si. Eu acredito que o Bruno Guimarães pode ser esse cara, né, pela confiança que ele tem, pelo nível que ele está hoje, né? Eu acho que ele pode ser esse cara que ninguém tá todo mundo esperando alguma coisa que venha de outra pessoa, e o Bruno Guimarães, né, eu acho que ele já mostrou nos amistosos uma boa condição, né? E de repente ele vai ser esse cara com uma surpresa para todo mundo, o cara que a gente mais espera, assim como eu acho como todos os brasileiros dentro do país todo, a gente espera que o Neymar esteja em condições e possa ajudar a gente da melhor forma possível. Então, aproveitando o gancho, né, já que tocou no famoso assunto Neymar, como é que você acha que o Ancelotti vai usar ele, né, a partir do momento que ele estiver saudável? Eu vi uma entrevista do Ancelotti falando sobre isso e para mim é perfeito. É como ele vem jogando o Neymar nos últimos anos. É como o Neymar jogou na Olimpíadas em 2016, que é por dentro, né? O Neymar é um cara que a gente tem que dar liberdade criativa para ele. Ele é uma referência técnica e aí ele jogando por dentro, quer seja como o último homem, quer seja por trás desse último homem, ele vai render da melhor forma possível. Agora, tem uma posição que está sendo bastante, foi principalmente na época da convocação, né? Muita gente comentou sobre a posição de goleiro. Na sua visão, o Ancelotti levou os 3 melhores goleiros para a Copa? Eu acho que levou, sim. Eu acho que são os caras que estão mais preparados para isso. Eu vejo o Alisson, para mim, ele é o goleiro da seleção. O Ederson é um baita de um goleiro, uma baita de uma pessoa também, sabe? A diferença entre um e o outro é pequena, né? Para mim, o Alisson está um pouco na frente do Ederson ainda, por uma questão de mais, né? Me passa mais segurança, apesar de eu gostar bastante do Ederson também, né? E o Everton é um cara extremamente experiente, um cara de grupo, um cara de boa personalidade forte, e pode ajudar muito também. E agora também olhando para o ataque, né? Até falei agora há pouco, muita gente se debate, Igor Thiago ou Endrick, muita gente, a gente vê a torcida, né, nas redes sociais, na rua,
primeiro pedir a convocação do Endrick, né, que não era uma certeza, ele é convocado pela primeira vez pelo Ancelotti justamente na última data FIFA, e agora ele vem jogando muito bem, fez gol no amistoso contra o Egito. Tem vaga de titular? Se você fosse treinador da seleção, teria vaga de titular, o Endrick? Eu acho que como titular ainda não, mas ele é um cara que pode ajudar muito entrando, né, nas partidas com a sua juventude, né, com a sua força física, mas eu vejo que a gente tem jogadores mais preparados para sustentar uma Copa do Mundo do que o Endrick para começar a partida. Mas ele vai ser um cara importante também saindo do banco. Ou seja, na sua visão, é mais interessante privilegiar principalmente a bagagem, a experiência, porque a gente sabe que Copa é outro nível, né? Exatamente, porque se nós tivéssemos dentro da seleção jogadores de outro nível, tudo bem, mas a gente está falando, né? Nós estamos falando de jogadores de altíssimo nível na frente, a concorrência do Endrick, ela é muito grande, e aí eu como treinador, eu acho que para disputar uma Copa do Mundo nesse nível, eu acho que os outros jogadores estão na frente dele para começar a partida. E nós tínhamos para a gente encerrar, né? Nós tínhamos na pré-lista alguns nomes ali que muita gente apontava, inclusive, que seria convocada, né? Você tem o Andrei, do Chelsea, né? Que talvez tenha sido muito prejudicado pela queda de desempenho do Chelsea na reta final da Premier League. O próprio João Pedro, também do Chelsea, pode ter passado pelo mesmo problema. Muita gente imaginava que ele estaria na seleção. Na sua opinião, teve algum jogador que deveria estar e que ficou de fora? Eu fiquei com um sentimento ruim a respeito do João Pedro, porque eu acho que ele merecia, né? Mas a concorrência dele, a gente não precisa falar nem quem foi, né? Então, são escolhas, e aí a gente retoma aquela situação. O treinador, as escolhas do treinador, elas são difíceis. Numa seleção, então, é muito mais difícil do que se imagina. E aí entrou a capacidade do Ancelotti. Ele tem o domínio dos atletas, ele sabe o que ele precisa e ele tem a experiência necessária para fazer esse tipo de escolha. Agora, para encerrar mesmo, Dulac, quão confiante você está no Hexa? O Hexa vem? Eu acredito que a gente vai chegar bem longe, sabe? E assim, por ter vivenciado uma Copa do Mundo, eu sei que é muito, muito, muito em cima da confiança, em cima daquele momento do jogador, aquele sentimento do jogador de estar se sentindo bem, de se sentir acolhido, né? De se sentir também pertencente ao momento. Eu acredito que o Brasil tem tudo para conseguir, né? Chegar longe e, pô, se a gente conseguir o título, vai ser uma coisa muito, muito, muito legal para todos nós, né? Sempre que a seleção brasileira é campeã do mundo, ela faz com que todos nós que trabalhamos no esporte brasileiro, todo mundo ganha, né? Então eu sempre torço para que a gente vá o quanto mais longe possível e se a gente for campeão, vai ser maravilhoso. Perfeito. Eu queria agradecer aqui ao Maurício Dulac pelo tempo, pela disponibilidade e por nos ajudar a construir esse quem é quem muito especial sobre o Brasil. Obrigado, Maurício Dulac. Eu que agradeço, um grande abraço a todos.